Amiguinho, desde que a criança começa a estudar matemática, até quando ela para, ou porque encerrou seus estudos, ou porque seguiu um caminho que seja alternativo, nesse período inteiro, a palavra que ela mais escuta é, sem sombra de dúvida, função. E então cabe uma pergunta: o que é uma função? Toda vez que eu em sala de aula faço isso, pergunto isso para os meus alunos, Nossa Senhora, tragédia. Cada um fala uma coisinha, eu não entendo nada. Porque o aluno tem essa grande dificuldade. Afinal de contas, o que é ser uma função? Vamos ver? Então a grande pergunta que se faz é essa: o que é uma função? Vamos lá. Seja f uma relação estou usando o termo relação de forma intuitiva. E o que é uma relação intuitivamente falando? É um desenho. Como assim desenho? Esse desenho poderá ser um diagrama ou um gráfico. Continuando a ler, seja f uma relação, isto é, um desenho, de A em B. Perceba agora, amiguinho, que a preposição em passa para a gente a noção de movimento, indo de A para B, A em B. E esse movimento começaria onde? No A. Ah, então o A é onde a brincadeira começa. Brincadeira, o desenho, já falei, diagrama ou gráfico, começa no A, termina no B. Pois bem, este desenho só será merecedor do título função se no conjunto A não houver elemento sobrando e nem guloso. A, onde o movimento começa. Sobrando significa não foi usado. Guloso significa usado mais de uma vez. Através de exemplos. No primeiro exemplo, nós temos o conjunto A mandando flechinhas para o conjunto B. Isto é um diagrama. O 1 mandando seta para o 30, o 2 para o 10, o 4 para o 20. O que nós percebemos? Que o 3, dentro do conjunto A, não foi usado. Logo, ele é um elemento sobrando. Ele é um elemento que não foi usado. Logo, esse desenho, esse diagrama, não é uma função. Segundo exemplo, o 1 do conjunto A mandando seta para o 30. O 2 mandando seta para o 10 e também para o 40. Para. O que nós percebemos? Que o 2 está mandando duas setas. O 2 está se relacionando com o 10 e com o 40. Logo, ele é um rapaz guloso. Então, também não é função. Terceiro exemplo. 1 manda seta para o 20, o 2 para o 40, o 3 para o 40, o 4 para o 10. Olhando para o grupo A, tem algum elemento sobrando? Não. Mas eu tenho certeza que você apontou para o 30. Gordinho, o 30 está sobrando, mas o 30 está no B. E para concluirmos se é ou não é função, devemos olhar o A. Pergunta 2. Tem algum elemento guloso? Novamente, algum amiguinho poderia me perguntar: Gordinho, o 40 não é guloso? O 40 é guloso, mas está dentro do B. E o B não tem problema. Temos que analisar o A. Então, no A tem sobrando? Não. Tem guloso? Não. Logo, é uma função. Raros são os exercícios que trazem para a gente na forma de diagrama. O mais comum é na forma de gráfico, eixo X, eixo Y. Vamos ver agora como descobrir, como perceber se um gráfico, se um desenho é ou não é uma função. Vem comigo na telinha. Vou me permitir usar a palavra gráfico quando quiser falar apenas da linha que está em vermelho. Perceba que o conjunto A, aquele onde o movimento começa, quando é diagrama é o que manda flechinha, quando for gráfico, o A vai estar sobre o eixo X. E aí eu pergunto, tem alguém dentro do conjunto A sobrando?
Tem sim, porque o gráfico vermelho não está cobrindo o conjunto A, que está em preto, totalmente. Há um grupo destacado pela chave verde que está sobrando. E se está sobrando em A, eu garanto que isso não é função. Chamarei a este teste do cobertor. Gostaram? Ideia minha, invenção minha. E o que é o teste do cobertor? Precisamos verificar se o gráfico, que agora eu estou chamando de cobertor, se ele cobre o A inteiro, não deixando nenhum pedacinho ficar sobrando. Aproveitando ainda esse mesmo gráfico, perceba aquele elemento em destaque, bolinha vermelha, em cima do grupo A em preto. É um menino. Conheço esse menino. O nome dele é Chiquinho. Você viu? Licença poética. Estou usando Chiquinho com X só para você guardar a importância do fato dele estar sobre o eixo X. Perceba que uma linha azul vertical traçada desse elemento, que agora é o nosso Chiquinho, ela vertical atravessa o cobertor 3 vezes. O que isso significa? Significa que esse Chiquinho é um menino safado. Esse menino, ele se relaciona com a Yara. Ele namora a Yasmin. E ele dá uns beijinhos da Yolanda. Então o Chiquinho tem 3 relacionamentos com a Yara, com a Yasmin, com a Yolanda. Logo esse Chiquinho, ele é guloso e competente. E isso eu percebi graças à reta em pé. Por isso chamaremos, só vale entre a gente, teste da reta em pé. E como é que é esta reta em pé? Uma reta em pé, partindo de qualquer ponto dentro do conjunto A, somente poderá cortar, atravessar o cobertor uma única vez. Se essa reta cortar o cobertor mais de uma vez, ficará claro, ficará exposto a existência de um elemento guloso. Só lembrando, amiguinho, que neste exemplo, este gráfico cometeu os 2 pecados. A existência de sobrando e a existência de guloso. Basta que haja o único pecado para que eu já possa garantir que o gráfico não é função. Amiguinho, perceba que nesse exemplo que acabamos de resolver, o gráfico cometia os 2 pecados. O pecado da sobra, havia elemento sobrando, e o pecado da gula, havia elemento guloso. Só deixando claro que basta um pecado existir para que possamos garantir que aquele desenho não é uma função. Para que não haja nenhum tipo de dúvida, 3 exemplinhos rápidos. Vamos lá? No primeiro desenho, não preciso nem dizer quem é o A. O A é o pedaço em destaque preto sobre o eixo X. E o B está em destaque em preto sobre o eixo Y. Mas para verificarmos se é função ou não, temos que olhar para o A. No primeiro desenho, no alto, à esquerda, o cobertor vermelho cobre o preto inteiro. E que qualquer reta em pé cortará esse cobertor vermelho uma única vez. Logo, não há sobrando, o cobertor cobre o preto todo. Não há guloso, qualquer reta em pé furará o desenho uma única vez. Portanto, este desenho é uma função. No desenho 2, no alto, do lado direito, uma reta em pé furará o desenho 2 vezes. Mas, Dart, o iniciozinho dela, opa, eu tenho que olhar o desenho inteiro. Eu não vou procurar aonde não há problema, eu tenho que procurar o problema. E o problema não está da parte esquerda desse desenho.
A parte direita do cobertor é que é complicada, porque uma reta direita, uma reta em pé na parte direita do gráfico, cortará o cobertor 2 vezes. Logo, não é função, porque tem o guloso. O terceiro desenho, o de baixo, perceba que o cobertor vermelho não cobre o preto todo. É um cobertor curto. Logo, deixando claro a existência de elementos sobrando. Não é função. Vendo assim, o conceito de função fica muito mais fácil. Diria eu, quase que divertido. Um grande abraço e até a próxima.